Olá, amados, e mais uma vez aqui nesse perfil, dando continuidade àquela indagação lá no Facebook, você lembra? Muito bem. Lá tratávamos de um assunto, de uma pergunta simples de se responder, e até agora ficam os duvidosos interrogando outras coisas que não tem e não faz sentido. Mas se Jesus vier hoje entre nós, se ele vier hoje entre nós, assim como de costume, nós temos o hábito de entender que quando Jesus veio, a religião que estava presente, que era dos escribas, dos fariseus, a doutrina judaica, né? E os costumes dos judeus entender a vinda do Messias de uma maneira completamente diferente. Quando Jesus vem mostrando a graça e a misericórdia, favor imerecido, nós nos deparamos com uma situação sequencial do ponto de vista que os fariseus não aceitaram. Muito interessante ver que até Gamaliel, um dos sábios da época, eles aconselhou os perseguidores a tomar cuidado quando perseguiam os apóstolos depois de Cristo. E então ele deu um conselho: se essa obra é do homem, por si mesmo ela vai se quebrar, ela vai se desvanecer, vai sumir de algum modo. Mas se essa obra for de Deus, vocês podem se encontrar lutando contra Deus. E isso trouxe, pelo conceito de Gamaliel e a sua reputação essa que nos nossos dias é difícil de se encontrar, é muito difícil. E uma mensagem na Santa Ceia, no domingo passado, entre nós, o preleitor da Santa Ceia foi o nosso querido pastor, deu até um branco com o nome dele aqui, deu até um branco assim na memória. Eu vou lembrar o nome dele, eu não vou desistir não. E ele trouxe um assunto de grande respeito, porque ele tratou do assunto de Judas Iscariote. Isso mesmo, isso mesmo. E o assunto que ele tratou com muita minuciosidade, chamando a atenção ao meu entendimento de uma maneira que ninguém eu vi falando sobre o assunto. Mas ele falou com muita preciosidade, porque Judas Iscariote, ele tinha uma opção. Alguns historiadores afirmam que, na realidade, ele foi predestinado a esta missão. Nesse ponto, nessa intenção, eu, muitas das vezes, tive a oportunidade de pregar e dizer: dura a missão de cada um, né? E oportunidade de ceia, e oportunidade de cultos de obreiro, onde é relacionado uma mensagem diretamente para o obreiro, diz que uma das maiores missões complexas da história é quando tem no meio de nós um Judas, um Iscariote, um traidor, aquele que, na verdade, ele é o oposto, um herege, por que não dizer, sobre a missão exata do corpo formado de obreiros. Isso é muito interessante na questão e o quesito que nosso querido pastor, ainda não veio o nome dele, mas vai vir. Isso acontece. E nesse perfil de relacionamento, ele mostrou que Judas, ele traiu o mestre por uma propina, ou, por que não dizer, uma proposta cabível ao seu entendimento. 40 moedas de prata. Não é isso? 30 moedas de prata. Você deixa aqui no comentário se foi 30 moedas de prata ou se foi 40 moedas de prata. Mas
a gente acreditamos que são 30 moedas de prata. E a coisa mais interessante nesse ponto de vista é que esse dinheiro, os próprios negociadores, né, eles não aceitaram quando Judas se arrependeu e foi devolver, porque ele disse, eu traí, ele dizendo, eu traí um homem inocente. O reconhecimento é muito interessante quando você erra, mas melhor ainda é quando você acerta. Quando você reconhece que errou, é fato, você pede perdão e você consegue prêmios extraordinários no mundo físico e no mundo espiritual. Embora que nós estamos vivendo uma era que a franqueza e a realidade está sendo uma coisa completamente escassa, né? A inversão de valores está sendo apontado mais para os injustos, por que não dizer os Judas da época, os traidores, são eles que vão vender a presença marcante de Jesus, caso ele venha nesses dias, ou se esteja hoje entre nós, assim, sabe, como carne. Isso é uma metáfora da minha parte, em usar uma comparação como essa, para você entender que está acontecendo uma grande mudança radical, e Judas, o Iscariote, eles estão à espreita, procurando ver, porque lá só era um Judas. Lá só era um Judas. Mas em nossos meios, em nossos dias, é como onda do mar, muito mesmo, porque eles estão vendendo o seu caráter por uma proposta mundos incoerente, não dá para entender isso. Quem pregou essa mensagem foi o nosso pastor. Poxa, por que o nome dele está sumindo assim da minha memória? Tão familiarizado, Diego Lopes. Peguei você, eu queria entender se você estava atento mesmo. Diego Lopes, pastor do campo de Jardim Nova Brasília, setor de Nova Brasília, né? Nova Brasília, mas ele é superintendente em Jardim Nova Esperança. Diego Lopes trouxe uma mensagem bacana, sem dúvida, sem via de dúvida, porém, ele abordou esse assunto de grande interesse, do meu entendimento, e psicologia também, analisando a razão como ele aplicou. Isso foi interessante, quando eu nunca vi ninguém falando desse modelo, já vi gente usar agora várias maneiras, várias exposições em texto, para apresentar o que é importante para você na ceia, ao ceiar, ao estar presente em comunhão com Deus. E quando ele abordou a opção de Judas, quando ele mostrou que Judas fez uma opção de trocar, né? Então vamos aqui fazer um jogo de ping e pong, tá? Eu te dou e você devolve. Foi quando ele mencionou a responsabilidade que é individual, mostrando que Judas, o Iscariote, ele fez a opção de trocar, de vender informações, Tem gente que muitas das vezes, como disse ele pregando, palavras dele, que tem gente que troca por uma prostituição, troca por uma festividade qualquer, coisas assim. E agora eu acrescento ainda mais, dentro da formalidade, e pergunto a você, você teria coragem de trocar a sua santidade por 30 moedas de prata? Deixar de ser perfeitos em Cristo, né? Porque em Cristo nós somos perfeitos. Ao ser humano não temos perfeição. Em Cristo Jesus caminhamos em busca de uma perfeição até aquele grande dia, como está escrito. Quem tem essa confiança purifique-se a si mesmo como ele é puro. Então nós estamos num caminho. É porque é frente de rua, né?
Aí você tem essa desproporção de argumento. E é um lugar que eu fico à vontade para poder falar com você, escondidinho aqui no gabinete de setor de serviço. Então, Diego Lopes disse que tem muita gente perdendo noitada, tem muita gente perdendo. Pastor Diego Lopes, não estou faltando com respeito, e eu reconheço a questão de honra. Eu respeito na presença e na ausência. Eu admiro muito isso porque aprendi, os meus líderes, os meus orientadores sempre cobraram isso. Quem está em Cristo é um caráter único, não é duplo. Entende? Estou falando isso, a mensagem que ele enxertou, para mim foi de grande aproveito. E eu tenho a minha formalidade de fazer a exposição com um texto que eu entendo que chame a sua atenção. Porque o meu interesse não é chamar a atenção de quem está na tribuna. O meu interesse é chamar a atenção de quem está do lado de fora da tribuna, entendeu? Que estão de baixo, para ver o testemunho deles na sua própria consciência, mediante a palavra que ele recebe. Mudança. Nós pregamos por mudanças de caráter. E não quesito que ele usou Judas Iscariote, referenciando a maneira dele andar com o mestre, andar lado a lado com o mestre, e depois vendê-lo. Aí, pai. E isso é que me chama a atenção. Posso fazer uma aplicação entre eu e muitas amizades que nós nos conhecemos, e de uma certa formalidade, de um certo meio, de um certo modo, nós acabamos, por algum motivo, se desdeixando a levar e mudando, fazendo inversão de valores. Entende? É essa a minha forma de entender a questão. E chamar a sua atenção para que você venha entender. Então, o pastor Diego Lopes, pregando na ceia, em Jaguaribe 2, na superintendência de Axel Nunes, deve para você entender a responsabilidade, entendeu? Quando o crente ele tem uma visão de chamar a sua atenção para o caminho certo. Então ele faz uma exposição, ele, eu e muitos outros, procurando trazer. E o que eu me lembrei há pouco instante, mais interessante, foi a pesquisa que nós deixamos aqui para aqueles que, na verdade, têm interesse de poder me responder. Se Jesus vier aqui hoje, como aconteceu no tempo dos escribas, entrou dentro do templo, curou, e eles não queriam curar ninguém, não queriam salvar ninguém, só queriam o que eles queriam, segundo Jesus falando, segundo Jesus censurando ele em Mateus 23, e sentenciando, apontando que os que estão sentados na cadeira de Moisés são os escribas, os fariseus e os hipócritas. Só que não, junto a Jesus também tinha um, que era Judas Iscariote. O salmista Davi, ele diz que o meu adversário, os teólogos associam... Acabou. Concluindo esse assunto, é muito interessante você observar por que eu estou utilizando o pastor Diego Lopes. Foi a exposição que ele trouxe. É como se ele deixasse uma interrogação. Você venderia Jesus? Por quanto? Qual seria a proposta que arrancaria você da sua posição para poder estar ao lado aos inimigos de Cristo, o inimigo da cruz? Ele pregou, ele tinha um raciocínio na mente, expôs ele a importância da sua salvação, a importância de sua santidade com o corpo de Cristo Jesus, vivenciando esse momento tão importante. E ele disse que tem gente que troca as coisas importantes da sua vida por barganha. Só que nessa interrogação existe uma proposta, entendeu? Que você pode conhecer ela mediante as interrogações. Você observa que se eu pergunto, você trairia Jesus por 30 moedas de prata ou por 40 moedas de prata? Você está me entendendo? Preste bem atenção,
para você ver o que eu estou dizendo. Judas Iscariote traiu por 30 moedas de prata. E a proposta da pergunta lançada, que tem muito, da fala mencionada pelo pastor Diego Lopes, me abre um espaço de entender, de interpretação, entendeu? Que ele gastou ou entregou o seu mestre por bacatela. O outro lado da moeda que ele mostra é que o camarada é corrupto, que o camarada é enganador. Por outro lado da moeda, que tem uma exposição gigantesca, entendeu? É entender que o mestre não merecia isso de você, nem de mim e nem de Judas Iscariote. Os que dizem que eram predestinados a fazer isso, não vai entender quando Jesus disse no meio dele que um de vós é o que me trai. Na ceia, Jesus diz, um de vós há de me trair. E entre si, cada um perguntou, Senhor, sou eu? Ou, por outro lado, quem é ele? E o Senhor responde de uma maneira simples, aquele que ponhar o pão comigo. Você vê que há uma liberdade de você dizer não, agir negando a si mesmo, ou você de livre e espontânea vontade age por a sua própria vontade. E a predestinação estaria ali linkada ao alvo de levar você a trair uma pessoa que você ama, uma pessoa que te faz bem, uma pessoa que cuida de você, uma pessoa que te respeita. Ou está no seu instinto natural fazer parte de uma corja, de um sinédrio para trair? Qual é o valor da sua traição? Você está me entendendo? Porque no tempo dos apóstolos, houve ali o quê? No tempo dos apóstolos, no tempo do ministério de Jesus, houve uma covardia. E eles procuraram, até os guardas, que testemunharam a ressurreição. Testemunharam como? Eles disseram que estava dormindo, mas eles viram o anjo descer, remover a pedra. O guarda viu. O guarda viu. Mas mesmo assim, até o dia de hoje, aquele grupo ainda existe no meio de todos nós. Se abre a sua Bíblia, leia Mateus no capítulo de número 23. Leia à vontade. Leia à vontade e você vai perceber Jesus censurando todo o comportamento ético deles. Dá para você olhar dali e olhar para mim e dizer, pô, parece com o pastor Jader. Cara, aqueles caras têm todo o jeito do pastor Jader. Será que Jader não é um deles? É fácil. Nós nascemos com 5, recebemos a graça de Deus com 5 sentidos. 5 sentidos. E você pode usar esses 5 sentidos para identificar toda a espécie de natureza fora de você. Fora do seu corpo. Você pensa que uma pessoa que nasce cega, sem as visões naturais, ela está vulnerável. Mas ela recebe entendimento para acionar um outro sensor disponibilizado para ele por graça e obra de Deus, dentro dele, para ele poder ter a percepção, mesmo não vendo, mas tem a percepção de visão. Você não vai entender isso. Quando ele não conhece o ambiente, ele começa a ter percepções. O seu ouvido ele se torna mais apurado, o direito com o esquerdo. Começa a ter mais afinco com aquilo que, na verdade, ele está ouvindo. Olha, vem alguém buzinando de cá, diz ele.
Aí tem alguém vindo, e ele sabe, ele conhece as passadas, as pisadas. Então, quando o pastor Diego estava pregando, ele me fez, através da mensagem que saía da boca dele, eu ouvindo, analisando, porque quando eu estou num culto, eu não quero saber de conversa com Paulo, com Beto, com João, com Maria, não sei do meu lado para conversar comigo, não. Porque o meu interesse é a mensagem. Não interessa quem vai pregar para mim, interessa quem vai dar a palavra a ele, que é Deus. Eu creio, não tenho dúvida. Se ele falar de si mesmo, um ser humano que tiver a oportunidade para falar de si mesmo, é um problema dele com Deus, não é comigo. Eu vou estar atento, meus ouvidos aguçados. Eu posso até ser cego, para não ver além da minha visão focada no mundo espiritual. Mas eu vou perceber a manifestação do Espírito no momento que eu estiver ouvindo a palavra. Eu preciso disso. Então não adianta eu estar num culto, a igreja pode estar lotada. Como na sede, por exemplo, a igreja é grande. Pode ter vários barulhos de glória a Deus e aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus de lá do altar e outro que venha lá na porta da entrada. Mas eu vou saber discernir de onde veio um e de onde veio o outro. Então há um espírito de revelação na nossa vida, entre nós, que nos mostra. Mas o foco da mensagem do pastor Diego Lopes foi perguntar pelo que você trocaria o seu mestre, a sua salvação. O que você facilitaria perder? Foi esclarecimento abrangente, ainda que ele não seja detalhadamente nesse foco, da qual estou utilizando por método, ele deixou o perfil, link. Você sabe o que é link? Link é aquilo que você acessa no seu celular e dá um toque e você vai para outro sistema, para outra área de trabalho numa rede social. É uma janelinha, uma porta que leva você, é como se fosse uma passagem secreta. Então ele abriu a mente para dizer: Judas Iscariotes traiu o mestre por 30 moedas de prata. Você traía por 40 moedas? Por 50 moedas? Porque eu vou dizer para você. Se Judas pedisse 100 moedas de prata, eles dariam. O que eles queriam era matar Jesus. E o sinal que Judas deu foi o beijo no rosto. Que Judas conhecia. Eles eram tão iguais, sabe, na sua forma de vestir. Eram denunciados pela sua própria veste. Conta isso na Bíblia. Quando eles estavam, Jesus já preso na casa de Caifás, já ali sendo como é que se chama a palavra mais coerente, estava sendo interrogado. E do lado de fora, alguns deles, de discípulos que acompanharam o mestre, estavam preocupados e se juntaram na fogueira, porque era noite, tarde, ele já estava vindo do jardim de Getsemane, e ali eles já estavam ali, já esgotados, os discípulos tinham essa caminhada prolongada mesmo. Então, só nesse ponto de vista, eu juntando a mensagem ouvida, entendeu? E agrego a perguntar a você, eu que estou perguntando a você. Não foi o pastor Diego Lopes que pediu, não foi ele que perguntou, é eu que estou perguntando. Porque talvez você esteja vendendo a sua liberdade, não é por 30 moedas de prata. Talvez esteja negando a sua fidelidade, que esse é o teor da mensagem, por muito pouco. Essa é a ideia rara da mensagem. Se você traz uma mensagem, você aborda um quesito, como o pastor Diego Lopes mostrou, ele mostrou de um lado que você tem uma proposta muito melhor do que qualquer outra que possa existir. Do outro lado, tem uma proposta que vai ver o seu interesse moral e espiritual. Ele mostra uma sem condições nenhuma
Cristo Senhor. Acabou. Do outro lado, tem outra que ela vai mexer com o seu caráter moral e espiritual, poxa. O moral vem a sua ganância, o seu zóio grande, as suas intenções, a sua maneira de ser, a sua hipocrisia, tudo isso vem. Essa é a questão. Essa é a questão a quem você serve. Mas parece que ninguém está se importando com isso. Parece que ninguém está se importando por isso. Em Mateus, no capítulo de número 4, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu não gosto de estar falando sobre negócio de textos originais e de coisas originais, né? Porque tudo que eu tenho é recorte. É recorte de quem foi lá buscar e trouxe. Tudo que eu tenho é o que eu acho aí pelas pesquisas, pelos estudos que nós achamos. Eles falam muito do original, muito do grego, muito do hebraico, muito do aramaico. Que no aramaico é isso. Porque o monte da caveira, no grego, no latim, no hebraico, cada um tem uma expressão. Entende? Aí você vai encontrar no grego uma expressão caveira, no grego você vai encontrar no latim Gólgota, e você vai encontrando muitas outras interpretações, porque é exatamente a inversão de cultura. A fala no inglês, because I love you, é uma coisa. No português eu digo, por que eu te amo tanto? Por quê? Olha só a pergunta, because I love you, já é uma resposta, já é uma indagação com aquilo que eu acho que talvez você não mereça. Você pode achar que não mereça. Because I love you, porque eu te amo tanto, olha a pergunta. Mas também você pode utilizar a mesma frase, por que eu te amo tanto? Você já pensou nisso? Olha como é que muda a história. Então é muito interessante você prestar atenção no que você ouve. Seja hábito para ouvir, tarde não falar. Quem fala muito o que não presta, come muito o que não presta. É um porco. Você está me entendendo? Jesus Cristo é o que para você? É Salvador? Amém. Então, tudo que você está vendo à sua volta é cumprimento escrito, já foi dito que ia acontecer. Noé anunciou que o dilúvio viria, e quantos deu crédito nele? Quem deu foi a família, entrou para a arca. Ló foi avisado que ia ser destruída a cidade. Quem deu crédito? Ele e a família. Mas alguém da família olhou para trás. Os resultados são os mesmos, semelhantes dos dias atuais. Aí eu pergunto a você, se Jesus vier hoje, o que você vai fazer com Jesus? Será? Qual é a religião? Qual é o ministério terreno que vai dizer, como os escribas, a Bíblia mostra de várias maneiras, a você ler nos 4 evangelhos, você vai conseguir ver e encontrar, se você usar seu entendimento, você vai ver eles se associando, o conselho, de uma maneira para destruir aquele elemento. Que elemento? Elemento de Jesus. É a figura que estava ali, aquele homem chamado Jesus. Eles não queriam. Vinham quebrando tabu, regras e pronto. Por onde ele passava, Jesus estava quebrando regra do jogo deles, porque misericórdia quer e não sacrifício. Dá para entender um negócio desse? A coisa mais difícil hoje é dizer misericórdia. Os irmãos de hoje, atuais, estão em inversão de valores. Talvez não seja assim, tão direto você comigo como eu sou com você. Entende? Olha, eu sei de onde Jesus Cristo me tirou. Pode todo mundo dizer que não tem Bíblia, que não existe Bíblia, que isso não é verdade.
Eu não vou usar um espaço como esse, uma oportunidade de falar com você como esse, para poder dizer para você que é mentira que Jesus não existe. Pode ser que uma pessoa ouça uma música, como aconteceu um dia que um amigo me enviou uma música, que uma pessoa enviou uma música, não, um vídeo de uma pessoa que ouviu uma música de um cantor, e ele disse, saia dessa vida. Você não deve, não é totalmente dessa forma, mas tinha esse teor. E a pessoa estava embriagada, jogada no lixo, toda se destruturando. Mas há um motivo pelo qual, que não justifica o ato de se jogar ao desprezo. Você tem que ter entendimento do que você quer. Perder faz parte de quem luta. Tem um hino da harpa cristã que cantam dizendo assim, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, avante os levará. A milícia dos remidos marcha em por luta. Certa que vitória alcançará. E você vem com o corinho gostoso, bonito. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. É nessa hora que você corre, né? No lance imprevisto, mas canta. Na frente eu me encontrar, até que eu possa ver, na grande certeza, alegrando na vitória, onde Deus vai me coroa. Presta atenção nisso, sério, rapaz. Isso é verdade mesmo. Aí eu volto a perguntar, e se Jesus vier hoje na Terra, o que será? Qual será a sua indagação? Qual será o seu conteúdo? E a invenção dos seus valores quando você aceitou Jesus e hoje, quando você se sente maduro, estabilizado, você sabe estender a mão para algum doente, sabe ajudar alguém, você anda com uma canetinha cortando um, cortando o outro. Soldado na batalha, meu irmão. Ou ele se salva, ou vão pisar na cabeça dele para subir degrau. Mas Jesus Cristo, ele preferiu agradar o Pai. Jesus preferiu agradar o Pai. Bem, vamos dizer aqui, vamos parar aqui. Fato de eu lembrar do pastor Diego Lopes, deu muito trabalho para lembrar, foi um fato importante como ele aplicou. Tem muita gente trocando a sua fé, o seu caráter, a sua fidelidade por barganha, por coisa supérflua. Aí é eu que entendo e pergunto às pessoas que estão trocando as coisas que estão escritas na Bíblia, tirando o que não presta para eles poderem manipular ou fazer o que querem fazer. Não estou aqui, eu estou aqui mostrando para você o que você tem direito de fazer, o que você quer fazer com a sua vida. A Bíblia não diz assim, a Bíblia não é desse jeito, pronto, acabou, você lê a sua Bíblia, eu tenho a minha. Até em aplicativo, às vezes eu procuro Bíblia com outras traduções para me ter uma visão melhor. Eu tenho um tablet que tem muitas Bíblias. Eu tenho muitas Bíblias, fisicamente falando. Mas, às vezes são espaços de tempo e lugares para você estar sozinho, você precisa fazer uma exposição, estudar, né? Eu tenho materiais de estudos que estão até... Se eu encher as prateleiras aqui com eles, aqui, que não é minha, aqui é uma área de trabalho, mas se eu colocar aqui nas fileiras, só para você ver, você vai dizer, caramba, você já leu tudo? Nada, li tudo. Não li tudo. Já passei os olhos em todo o material. Mas parar para estudar, sabe? Você
Aí você chega lá, pega na fonte aquilo que você precisa, elabora a sua pesquisa, elabora seu texto, sua mensagem, e agora você pega e aplica. Entende isso? Está entendendo? Então é na guerra que você vai entrar. Você viu o hino que eu cantei. É na guerra que você vai se encontrar. É guerra. Só que é espiritual. Não é na carne. Não é no corpo físico. Você vai sentir as reações no corpo humano. Porque o teu espírito está aqui dentro. Aqui não. O seu aí, o meu aqui. Não vai misturar as coisas. Mas eu quero ver o seu comentário aí. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao pastor Diego Lopes. Boa mensagem, gostei muito, especialmente quando ele usou esse quadro fechado. Para mim foi excelente. A mensagem foi extraordinária, bacana mesmo, muito boa. Graças a Deus, gostei mesmo. Quando eu digo que eu gosto porque eu aprendo. É mais um arquivo que vai. Só fiquei triste que eu não pensei em gravar o culto. Pensei, não. Na verdade, eu penso quase todos os cultos de gravar. Mas é porque eu preciso de ajuda também para poder pagar energia, para poder fazer a edição do vídeo. Senão a esposa, quando chega a conta, a gente sozinho tem que se virar mesmo. Mas graças a Deus, sobre tudo isso, a gente não nega a oportunidade. Mas eu espero que... Eu sei que ele não vai repetir a mensagem, porque são coisas que é o Espírito de Deus que permite acontecer. O Espírito de Deus é que permite as coisas acontecer. Para você ficar atento. Entendeu? Para você ficar ligado. Fique ligado. Porque Jesus em breve vem. Mara Lima, ela canta da seguinte forma assim: muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. E este povo era o povo de Deus. Você lembra aqueles mártires que aconteceram lá no passado? João disse que viu aquelas almas pedindo socorro. João escreve a sua epístola dizendo que viu aquelas almas pedindo socorro, pedindo justiça. E Jesus disse, quando você começar a ser perseguido nesse caminho, corra, não fica batendo de frente, não. Então Jesus está ensinando tudinho. Na primeira comissão, Jesus ensina tudo. É só ler e seguir o conselho do mestre. Não é forçar ninguém a ser crente, é somente anunciar. Anuncia. Porque quando se levanta contra, não é o ser humano, como apareceu postado aí no Face, um rapaz no ônibus deu um tapa na cara de um senhor pregando o evangelho no ônibus. Né? Os ônibus, os metrôs, estão lá em faixa, não pode pregar o evangelho em via pública ali. Porque é um ambiente de uso exclusivo da ferrovia. Você está entendendo? Então você veja como é que são as coisas. Então você não pode em todo lugar dizer Jesus se salva. Não pode, não pode. Preste atenção. Jesus Cristo, ele é o Senhor. E inimigo de muitos no seu nome. Tá? Agora você quer trocar Jesus pelo quê? Agora eu pego de novo a mensagem para trazer em você em memória. Você está trocando a sua liberdade pelo quê? A sua moral pelo quê? Está trocando pelo quê? Você está vendendo pelo quê? Eu só quero saber disso. Se você tiver coragem, eu sei que você não vai fazer negócio desse, aí no seu comentário, eu estou trocando por um carro. Pode até fazer isso de chacota, pelo menos você está participando. Dá o que propôs o seu coração. A quem amou, amou. Quem imposto, imposto. A quem regra, regra. Dá a César o que é de César, poxa. Não fica retendo o que é de César, não. Seu é seu, meu é meu. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe. Obrigado pela sua oportunidade. Olha aí, nós gastamos 39 minutos mais 48 segundos. Estou indo embora.